Fala pessoal, dando início a mais um curso do Praticando ECG, você escolheu entender um pouquinho mais sobre taquicardia ventricular. Então, a gente vai aprender juntos como identificar uma taquicardia ventricular quando chega um paciente com taquicardia de QRS largo para a gente no pronto-socorro. Tá? Além disso, eu vou mostrar para vocês algumas doenças, então vou falar sobre síndrome de Brugada, displasia ritmogênica de VD, QT longo, QT curto, cardiomiopatia hipertrófica e QRS fragmentado, que são situações que já fazem a gente pressupor que se o paciente teve uma taquicardia de QRS largo em algum momento, aquela taquicardia era de uma taquicardia ventricular, tá bom? Então, a gente dá início aí ao nosso curso agora. É isso que você quer aprender. Você quer ver essa taquicardia de QRS largo e falar, olha, é uma TV ou não é? Mas vamos sempre com calma, vamos fazer o que a gente aprendeu desde sempre. No primeiro momento, a gente tem que aplicar o ACLS. Monitor oxigênio e veia para o paciente que chegou com sintomas. Como ele está monitorizado, a gente acabou de ver que ele tem uma taquicardia de QRS largo. Vejo se tem pulso ou não, e aí eu sigo a CLS normalmente, né? Beleza. O que já dá para a gente saber desde cara? Que 80% das taquicardias de QRS largo são taquicardias ventriculares, tá? E não vale a pena a gente querer fugir do ACLS e tratar uma taquicardia de QRS largo como se fosse uma taquicardia supra com aberrância. Não se sinta tão seguro assim. Porque se você errar, se você tratar uma TV como se fosse uma taquicardia supraventricular, você vai gerar uma instabilidade hemodinâmica. Existem vários trabalhos que mostram que quando o paciente usou bloqueador de canal de cálcio, porque o médico pensou que era um ataque supra com aberrância, e na verdade era uma TV, quase todos os pacientes fizeram hipotensão ou até perderam a consciência. Tá? Agora, o contrário, se você tratar um paciente com taquicardia de QRS largo como se fosse TV, e na verdade ele é uma taquicardia supraventricular com aberrância, você não gera instabilidade. Tá? Então, essas são as principais informações que eu tenho para passar para você. 80% das vezes o paciente está em TV, né? E sempre trate o paciente como se fosse TV, independente da sua segurança em pensar num primeiro momento que isso é uma taquicardia supraventricular com aberrância. Agora sim, nesse momento pós-ACLS, que o paciente já está estável, numa enfermaria, emergência UTI, aí eu vou começar a fosforilar se ele era mesmo ou não vítima de uma taquicardia ventricular, porque isso vai fazer total diferença na forma como eu vou investigar ele, se eu vou fazer cateterismo, estudo eletrofisiológico, estudo genético, e posteriormente como eu vou tratar ele, se eu vou fazer ablação, se eu vou implantar CDI ou vai ser só medicação. Então, pegamos um eletro assim, primeiro de tudo faço a CLS, depois da CLS a gente vai pensar aí se era uma taquicardia ventricular ou não, e é isso que eu vou ensinar a vocês, a tentar acertar mais o diagnóstico de TV, beleza? Quando temos um eletro assim, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, esse paciente, lógico, pode ser portador da taquicardia ventricular que a gente está vendo aqui. Porém, ele pode ser também portador de uma taquicardia supraventricular com aberrância. O que seria isso? Então, eu mostro para vocês no xizinho azul ali. Então, um dos ramos pode não estar funcionando. Então, ele pode ter uma doença em um dos ramos, direito ou esquerdo. E aí, quando ele faz uma taquicardia supraventricular, que era para ser de QRS estreito, acaba ficando com QRS largo, né? Esse bloqueio de ramo pode ser mesmo uma doença já estrutural, uma doença de base do paciente, ou pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância funcional, que só acontece quando o paciente atinge uma determinada frequência. Então, ele pode ter um QRS estreito de base no eletrosinusal, porém, quando ele faz uma taquicardia supraventricular, com frequência de 180 a 200, ele pode ter, então, esse bloqueio funcional e aí começar a conduzir com QRS largo. Tá? Outro diagnóstico diferencial seria a taquicardia supraventricular com uma via acessória, com condução retrógrada. Opa, não entendi, Rafael, então eu vou explicar para vocês. Ó. Olha o amarelinho ali e pensa que é o estímulo elétrico. Tá? Esse estímulo elétrico ele vai descer por uma via acessória e vai ficar girando no circuito. Ó. Então, ele sempre desce pela via acessória, então desceu pela via acessória e subiu pela via comum do sistema de condução. E isso, como ele está conduzindo, ele vem pela via acessória e conduz miócito a miócito, né, pelo ventrículo, isso gera uma taquicardia de QRS largo, tá bom? E, por último, o diagnóstico diferencial, aí também pode ser a taquicardia ventricular quando o estímulo se origina no ventrículo, tá? Então, os tratamentos são completamente diferentes
Daí a importância da gente acertar se aquilo era uma TV ou não, tá bom? Então, beleza. Pegamos esse eletro agora, só que o paciente já está estável em ritmo sinusal e vamos começar a investigar. Vocês acham que a história clínica é importante para a gente saber se o paciente era vítima de foi vítima de uma taquicardia ventricular ou não? Então, veja só. Se o paciente é portador de uma doença isquêmica de base, ele tem um valor preditivo positivo de 98% para ter uma TV. Então, se ele teve uma taquicardia de QRS largo, e aí você vê que na história ele tem doença isquêmica, 98% de chance daquilo ser TV. Se ele tem uma doença estrutural qualquer, então uma disfunção ventricular, que a gente viu no eco ou na ressonância, também, ó, valor preditivo positivo de 96% para ser uma taquicardia ventricular. Agora, nem toda vez a gente vai acertar. Veja só que o paciente pode ter uma doença estrutural e 26% das vezes pode ser taquisupra, sim, tá? Mas a grande probabilidade é que seja uma TV. E se o paciente não tem doença estrutural, existe uma prevalência de taquicardia ventricular de 8%. Então, não é isenta a chance aí, porque existem várias taquicardias ventriculares, por exemplo, as fasciculares, que a gente pode encontrar em coração estruturalmente normal, tá bom? E outra coisa muito importante, se ele traz na história que chegou com uma taquicardia de QRS largo e instável, a instabilidade hemodinâmica ela não é diagnóstico de TV, tá? Eu não posso supor que esse paciente foi vítima de uma taquicardia ventricular porque ele chegou instável. Tudo bem? Então, o raciocínio que eu vou fazer com vocês aqui é para a gente tentar chegar no final da história e identificar se era TV ou não. Falamos da história clínica e agora a gente vai falar sobre a frequência cardíaca. Será que é possível, através da frequência cardíaca, eu determinar se esse paciente tinha TV ou não? Então, o Ellens estudou em 1978 e ele identificou no seu trabalho que frequências de 130 a 170 tinham uma grande chance de ser TV. Já frequências acima de 170, a grande chance era que fosse uma taquicardia supraventricular com aberrância. E frequências acima de 200 batimentos por minuto podia ser tanto uma coisa quanto outra. Então, isso foi o que o Ellens achou. Porém, a gente tem vários outros estudos, inclusive o autor Akhtar, ele também fez um trabalho parecido e ele não encontrou correlação com frequência cardíaca. A única coisa que ele diz para a gente nesse trabalho é que frequências cardíacas acima de 190 podem dificultar da gente aplicar critérios que a gente vai aprender daqui a pouco para identificar se o paciente tem ou não uma taquicardia ventricular. E quando a gente olha o eletro de base e também olha a taquicardia de QRS largo, será que é possível diferenciar se era uma TV ou não? Então, Dongas, 1985, fez um trabalho que ele pegou 18 pacientes que tinham bloqueio de ramo e taquicardia de QRS largo. E o que ele encontrou? Ele encontrou que toda vez que o paciente tinha taquicardia supraventricular, conduzindo com aberrância, essa taquicardia de QRS largo tinha uma morfologia idêntica ao bloqueio de ramo quando o paciente estava em ritmo sinusal. Já nos pacientes que tinham um eletro de base com bloqueio de ramo e que a morfologia da taquicardia de QRS largo ela era diferente, todas as vezes eram TV. Então, se você pegar um paciente que tem um bloqueio de ramo no ritmo sinusal, você pega o eletro dele da taquicardia de QRS largo e compare. Se a morfologia for parecida, no caso aí do trabalho, idêntica ao eletro com o eletro de base, esse paciente era portador de taquicardia supraventricular com aberrância. Agora, se na taquicardia de QRS largo a morfologia era diferente do QRS largo do ritmo sinusal, esse paciente provavelmente ele era vítima de TV. Agora, muito importante também é o que o autor Alberca encontrou. Então, Alberca ele encontrou o seguinte, ele encontrou critérios de taquicardia ventricular em pacientes que estavam em ritmo sinusal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o paciente faz uma área eletricamente inativa de parede inferior e ele faz uma onda R em AVR. Então, ele tem em ritmo sinusal, tá? Frequência de 70, por exemplo, e tem um R puro em AVR por conta da zona inativa. Se você imaginar esse eletrocardiograma taquicárdico, você fala que ele tem critérios de taquicardia ventricular, porque ele tem um R puro em AVR, como o Verequei vai mostrar para a gente mais para frente. E aí você, na verdade, era uma taquicardia, por exemplo, sinusal com critérios de TV por conta de uma zona inativa. Então tem que tomar cuidado. O Alberca encontrou alguns critérios de TV mesmo no paciente em ritmo sinusal. Então isso não é 100% verdade, que a gente vai conseguir diferenciar
TV pelo eletro de base, tá bom? E a largura do QRS, e dá para diferenciar se esse paciente tem uma taquicardia ventricular ou não? Então, o Ellens, de novo, ele pegou o QRS acima de 140 e encontrou 70% das vezes esses pacientes eram portadores de taquicardia ventricular. Já se o QRS tivesse 140 milissegundos ou menos, 100% das vezes ele encontrou pacientes em taquicardia supraventricular. Porém, a Actar veio para desbancar de novo ele. Ele falou, não. QRS menor ou igual a 140 milissegundos, eu encontrei 15% de taquicardia ventricular. Então, a largura do QRS, ele não é totalmente seguro para a gente poder diferenciar se um paciente está em taquicardia supraventricular com aberrância ou taquicardia ventricular. E nas situações que o paciente conduz com bloqueio de ramo uma taquicardia de QRS largo? Será que a gente consegue definir certamente que esse paciente teve uma TV ou não? Então, o autor Actar, ele identificou que pacientes com bloqueio de ramo direito, com QRS maior que 140 milissegundos, eram com grande chance portadores de TV. E se fosse BRE, o QRS com maior ou igual a 160 milissegundos, tinham grande chance de serem portadores de TV. Um outro autor já mostrou que BRE com QRS maior que 160 milissegundos tinha realmente grande chance de ser TV, não maior ou igual, né, mas no caso maior que 160 milissegundos, aí com uma sensibilidade de 65%, uma especificidade boa de 91%, e que uma coisa importante que a gente vai usar mais para frente, o intervalo RS maior que 100 milissegundos dava um diagnóstico de TV com uma sensibilidade baixa, mas uma especificidade de 100%. Né? E o que seria o intervalo RS? O intervalo RS, eu mostro para vocês aqui embaixo, ele vai do início do R até o nadir do S. Então, do início do R até o nadir do S. Então, se tiver mais que 100 milissegundos, isso seria taquicardia ventricular. Agora, temos que tomar muito cuidado com a situação no qual o paciente está em uso de amiodarona ou de medicações da classe 1C, por exemplo, a propafenona. Por quê? Porque tanto a amiodarona quanto, por exemplo, uma propafenona podem alentecer a condução, podem então deixar os QRS mais largos. Então, o BRD com mais que 140 pode não ser TV, porque eu estou alargando um pouquinho mais esse BRD, tá bom? Então, vocês puderam perceber que nenhum critério isoladamente consegue fazer a gente diagnosticar uma taquicardia ventricular ou não. Então, existem algoritmos, critérios que são divididos em steps e que ajudam a gente a errar menos. Então, eu trago para vocês aqui 3 critérios que a gente usa muito. Então, o algoritmo de Verekey, então de Verekey de 2007, o Verekey de 2008 e o algoritmo de Brugada. Os 3 são divididos em 4 steps. E se você disser sim, para qualquer step, você está frente a uma taquicardia ventricular. Agora, se você vai dizendo não, terminou os steps dizendo não, provavelmente você está frente a uma taquicardia supraventricular com aberrância. Então, preste já bastante atenção no que eu falei agora. Quando você tem não para todas as respostas, você está frente a uma taquicardia supraventricular com aberrância. Esses critérios eles não diferenciam bem se o paciente for portador de uma pré-excitação ventricular com a condução retrógrada, tá bom? Então, qual algoritmo a gente vai usar, quais critérios? Verekey ou Brugada? Então, tem um trabalho que mostrou para nós que critérios de Brugada são bons, mas critérios de Verekey, tanto de 2007 quanto de 2008, eles têm uma maior acurácia para TV, eles têm maior sensibilidade, valor preditivo negativo, e também maior especificidade e valor preditivo positivo. Então, a tendência aí é que a gente sempre aplique o Verekey um pouco mais aí do que Brugada, tá? Quanto mais critérios você utilizar, provavelmente maior a chance de você acertar. Então, vamos começar com o algoritmo aí AVR de Verekey, que foi o de 2008, que é o que a gente mais usa, e ele costuma ser um pouco mais fácil da gente aplicar. Onda R inicial em AVR. Então, se a gente disser sim para qualquer step, a gente está frente a uma TV. Então, onda R inicial em AVR e não fale R, fale errão, tá? Onda errão inicial em AVR, isso é TV. Se for uma onda errinho ou Q inicial maior que 40 milissegundos, também estamos frente à TV. E um entalhe na porção descendente do QRS negativo, isso também seria TV. E por último,
Se a gente pegar aí no primeiro quadradinho inicial, o quanto variou a voltagem, dividido pelo último quadradinho, então pelo quadradinho final do QRS, o quanto variou a voltagem, essa relação der menor ou igual a 1, a gente vai ter critério de taquicardia ventricular. Não esquente a cabeça que eu vou fazer um por um com vocês aí. Então, todos falariam a favor de TV. Olha só o algoritmo de AVR, então. Onda R inicial em AVR. O que seria onda Rão em AVR? Olha só, é válido, Rão, é são. É válido, Rão, é sinho. Mas não é válido, rinho, é são. Ah, Rafael, por que isso? Então, existe uma lógica que é a seguinte. Se a gente estivesse frente a uma taquicardia supraventricular com aberrância, seja por bloqueio de ramo direito ou por bloqueio de ramo esquerdo, funcional ou não, então o atraso normalmente, se for de bloqueio de ramo esquerdo, o atraso é do meio do QRS para o fim, ou se for bloqueio de ramo direito, o atraso do QRS costuma ser final. Então, se a gente tiver um atraso inicial, normalmente a gente está frente à taquicardia ventricular. Então, um errão que a gente encontrar no QRS, em AVR, a gente está com atraso inicial e isso fala a favor de taquicardia ventricular, tá? Então, essa é mais ou menos a lógica, não só desse critério, você vai ver que dos outros critérios também. Então, vamos lá, ó. Onda Rzinho ou Qzinho inicial maior que 40 milissegundos. Então, isso é TV também. Olha lá a morfologia. Se eu pegar um Rzinho, só que ele é largo, ou seja, maior que 40 milissegundos, ou se eu pegar um Qzinho largo, ou seja, maior que 40 milissegundos, eu tenho um atraso inicial. E tendo um atraso inicial, eu tenho aí o diagnóstico de taquicardia ventricular. Vamos continuar. Se eu tiver um entalhe na porção descendente de QRS negativo, então o que eu quero dizer com isso? Eu pego um QRS e na hora que ele está descendo, eu tenho um entalhe, um atraso também inicial. Pode ser também num QS aqui. Então, no QS, então, nas morfologias predominantemente negativas, que seria Rinho, São, ou QS, se eu tenho um entalhe na porção descendente, eu tenho um atraso inicial. Então, provavelmente, eu tenho uma taquicardia ventricular. Tá? E aí, para terminar, o último dos steps aí de Verekay de 2008 é quando eu pego a voltagem inicial, então a voltagem no primeiro quadradinho, dividido pela voltagem final, a voltagem do último quadradinho, se essa relação não der menor ou igual a 1. Então, vamos aplicar aqui nesse QRS largo. Então, se eu pegar o primeiro quadradinho, então o quadradinho inicial desse QRS, quanto que variou a minha voltagem? Quanto que variou? Então, vemos aí que praticamente variou um 0,6, mais ou menos. E se eu pegar agora e dividir esse 0,6 pela variação do QRS aí no último quadradinho, então pela voltagem final, quanto que variou no último quadradinho? Variou aí um 0,2 milivolts, né? Então, se eu dividir 0,6 por 0,2, eu tenho uma relação de 3, ou seja, maior do que 1. Então, essa relação maior do que 1 fala a favor de taquicardia supraventricular. Então, qual que foi a lógica? A lógica foi a seguinte: na parte inicial do QRS, ele variou rápido, ele subiu, ele não foi lento. Veja como a parte final desse QRS é mais lenta. Então, se a parte final é mais lenta, vou estar frente normalmente ou a um bloqueio de ramo direito ou esquerdo. Lembra que eu falei bloqueio de ramo esquerdo atrasa médio final, bloqueio de ramo direito atrasa final. Então, por isso que eu devo estar provavelmente aí com uma taquicardia supraventricular com aberrância. E agora a gente vai aprender a aplicar os critérios de Brugada. Então, os critérios de Brugada são 4 steps também, assim como o Verekay. Primeiro step, a ausência de complexo RS em todas as precordiais. Então, os critérios de Brugada, a gente usa as precordiais nos 4 steps, tá? Intervalo RS maior que 100 milissegundos em alguma precordial. A dissociação atrioventricular e critérios morfológicos para TV positivos. Então, os critérios morfológicos que eu viria em V1, V2 e V6, tá? Então, qualquer resposta assim, a gente diria que é uma taquicardia ventricular. Vamos aprender a aplicar os critérios, então. Olha aí a sensibilidade e especificidade de cada step. Então, a ausência de complexo RS em todas as precordiais pode ser TV, sim, especificidade de 100%. Então, o que é
o RS? Então, complexo bifásico com RS em alguma derivação precordial. Ó, eu mostro para você o que pode. O que pode para eu dar TV? Então, começa com R, aqui no caso, errão, Sinho. Pode ter errão, São. Pode ter errinho e São. Então, às vezes as pessoas se confundem, porque eu até deixei separado aqui, isso daqui é um R puro, então não é RS. Isso daqui é um QS, não é RS. Aqui a gente tem R, S, R'. Isso não é complexo RS. Aqui a gente tem Q, R, S. Isso não é complexo RS. E aqui a gente tem Q, R. Então, o que conta para critérios positivos para taquicardia ventricular é a ausência. Então, não pode ter RS. Use em azul. Eu coloquei em azul aqui. RS. Agora, se a gente tiver só esse tipo de padrão nas precordiais, eu não tenho RS, então eu tenho TV. Tá bom? Beleza. Continuando o critério de Brugada. Então, o intervalo RS maior que 100 milissegundos em precordial. O que seria o intervalo RS que eu mostrei para vocês antes? É do início da onda R até o nadir, a ponta mais baixa da onda S. Isso é o RS. Se tiver mais que 100 milissegundos, a gente diria que existe um alentecimento do início do complexo QRS. Então, fala a favor de taquicardia ventricular. E agora, dos critérios de Brugada, também, o terceiro step, a gente está falando de dissociação atrioventricular. Então, dissociação atrioventricular, vocês conseguem enxergar onde está a dissociação? O que eu quero dizer com dissociação? Quer dizer que a onda P nada vai ter a ver com o complexo QRS. Então, vamos procurar a onda P? Ó, a gente encontra uma onda P aqui, até essa onda P poderia estar conduzindo esse QRS, mas por que não tem onda P aqui? Porque essa onda P não estava conduzindo, elas estão acontecendo aleatoriamente, dissociadas. Então, eu vejo uma onda P aqui, eu vejo aqui e vejo uma onda P aqui. Então, eu até separei para vocês algumas das ondas P dissociadas que a gente encontra. Então, se a gente tem dissociação atrioventricular, o que está acontecendo nos átrios nada tem a ver com o que está acontecendo nos ventrículos. Então, a taquicardia de QRS largo só pode ser taquicardia ventricular. 100% de certeza que isso é uma taquicardia ventricular. E por último, quarto step, critérios morfológicos para TV positivo. Então a gente vai olhar V1, V2 e V6. Os critérios morfológicos, vamos dizer que é o que dá um pouquinho mais de crítica, porque é o mais difícil de se avaliar, que dá mais diferença entre médicos diferentes aí, por isso que a gente não consegue sempre uma uniformidade na hora de aplicar esses diagnósticos. Tem uma sensibilidade e especificidade extremamente alta, só que as pessoas têm dificuldade em aplicá-las. Então, por isso que acaba que VDQ é um pouquinho mais usado e tal. O bloqueio de ramo direito, assim, só para dar uma dica para vocês, eu não vou falar de todas as morfologias, mas BRD nunca pode começar com Q em V1 e V2. Assim como BRE nunca pode começar com Q em V6. Então, se começou com Q BRD lá em V1, V2, ou se começou com Q em BRE lá em V6, isso automaticamente é critério morfológico para taquicardia ventricular. Beleza? Agora que você já sabe diagnosticar uma taquicardia ventricular, quando você vê uma taquicardia de QRS largo, eu vou mostrar para vocês eletros basais, então o paciente em ritmo sinusal, quais são os tipos de eletro que tem que fazer a gente pensar que quando o paciente teve a taquicardia de QRS largo, ele estava frente a uma taquicardia ventricular. Então a gente vai falar não sobre bloqueios de ramo, nem pré-excitação, que geram taquicardia de QRS largo quando o paciente entra em taquissupra, né? Mas eu vou falar para vocês de Brugada, displasia ritmogênica de VD, falar de QT longo, QT curto, cardiomiopatia hipertrófica e por último vamos falar de QRS fragmentado. Falando de síndrome de Brugada, é muito interessante que os irmãos Brugadas, em 1992, viram casos de 8 pacientes, 6 homens, 2 mulheres, que tiveram morte súbita abortada de forma recorrente em um eletro típico. Era um padrão de bloqueio de ramo direito, com um QT normal, então essa morte súbita não era secundária a um QT longo, e eles tinham elevação do segmento ST em V1, A, V2 ou V3, o que não é esperado no bloqueio de ramo direito.
E esse segmento ST ele não poderia, elevado não poderia ser explicado por hipertrofia ventricular nem infarto. E essa morte súbita abortada de forma recorrente era secundária à taquicardia ventricular polimórfica. Então, pacientes que faziam taquicardia ventricular polimórfica com um padrão de BRD com elevação do segmento ST, de V1 a V2 ou V3. Mas o que parecia um bloqueio de ramo direito, na verdade era uma elevação do ponto J e você não conseguia determinar onde terminava o QRS e onde começava o segmento ST. No bloqueio de ramo direito, como está aqui, ó, RS, R', eu vejo claramente que o QRS está alargado e o R' terminando aqui e tendo um segmento ST. Aqui não, eu vejo uma elevação do ponto J, não sei onde termina o QRS, e lentamente, gradualmente, vai descendo o segmento ST. Então, a gente já percebe o primeiro critério para o padrão de Brugada. Então, seria, no ponto J, eu caminhar 40 milissegundos, ou seja, um quadradinho, e eu não ter uma queda abrupta aqui, uma descida abrupta do segmento ST. Então, olha só o bloqueio de ramo direito como é diferente. Ó, se eu contar 40 milissegundos ou um quadradinho, a minha queda aqui foi de mais de 4 milímetros. E no Brugada, eu conto 40 milissegundos e eu tenho uma queda menor ou igual a 4 milímetros. Então, esse já é um padrão que a gente pode diferenciar entre bloqueio de ramo direito e o padrão de Brugada. Mas, infelizmente, a coisa não é tão fácil assim. O padrão de Brugada, na verdade, tem 3 padrões diferentes. Então, o tipo 1, que a gente percebe aí uma configuração côncava. Então, uma configuração côncava com a onda T negativa. Aí a gente tem o tipo 2, que seria uma configuração do segmento ST em cela. Então, uma configuração aqui em cela. E o segmento ST tem que ter 1 milímetro ou mais, tá bom? E, por último, o tipo 3, que é muito difícil diferenciar na prática, porque também é um padrão em cela, só que com um segmento ST elevado menor que 1 milímetro e com a onda T positiva. Muitos eletros que não são padrão de Brugada dão dúvida com esse terceiro tipo. E como a gente viu, no padrão tipo 1, para eu diferenciar de um bloqueio de ramo direito verdadeiro, então eu pego o ponto J, caminho 40 milissegundos para frente e eu não vejo aqui uma queda no meu segmento ST maior que 4 milímetros. Então, a queda tem que ser menor ou igual a 4 milímetros quando eu caminho 40 milissegundos para eu falar que esse é um padrão de Brugada. E no tipo 2 e tipo 3, eu tenho que diferenciar de um distúrbio de condução de ramo direito comum, né? Então, aí fica um pouquinho mais complicado, mas não tanto assim. Você pega o ponto J, conta 5 milímetros para baixo, e aí você traça uma base que vai ser a base de um triângulo, tá? Então, contou 5 milímetros, desceu aqui. Aí, fiz essa base, eu pego o segmento ST e venho descendo com o segmento ST até encontrar aquela base que eu tinha feito, contando 5 milímetros para baixo. E aí eu vou gerar aqui um ângulo beta, que a gente chama, mas o importante é o seguinte, é que essa base aqui, ela vai ter mais do que 3,5 milímetros, ou seja, ela também é bem lenta. E é assim que eu vou diferenciar, por exemplo, o padrão de Brugada do padrão de distúrbio de condução do ramo direito. Então, a gente aprendeu a reconhecer o padrão de Brugada no eletro. Só que para eu ter a síndrome de Brugada, eu preciso do padrão de eletro tipo 1, mais alguns critérios. Então, eu preciso ter o eletro do padrão tipo 1, ou no eletro basal, ou induzido por algumas drogas, que a gente vai ver, e preciso ter mais um item para eu chamar de síndrome. Então, qual seria esse item? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular polimórfica, síncope sugestiva de taquiarritmia, história familiar precoce na família de morte súbita, um eletro do tipo 1 em algum familiar, respiração noturna agônica, isso é muito curioso, e o estudo eletrofisiológico positivo seria induzindo uma taquicardia ventricular polimórfica num paciente que tem o padrão de Brugada no eletro. Aqui, então, eu trago um exemplo para vocês. Ó. O paciente tinha um eletro aqui no padrão tipo 2 de Brugada, ó, com um segmento ST elevado mais de 1 milímetro, segmento ST em célula, onda T bifásica. E aí foi induzido um padrão de segmento ST côncavo com onda T negativa. Então, a gente conseguiu induzir com medicação, no caso aqui, o padrão tipo 1 de Brugada.
Então, mais um exemplo aqui para vocês. Ó, pós-flecainida 100 mg EV, o que era um tipo 2 aqui, porque tem um segmento ST elevado maior que 1 milímetro, quando a T é bífida, bifásica, a gente induziu aqui o padrão do tipo 1. Então, o segmento ST côncavo, com essa descida lenta aí, padrão tipo 1 de Brugada. E falando em medicações que podem induzir a um padrão de Brugada, existe um site só para isso, dizendo todas as medicações que podem induzir o padrão de Brugada no eletrocardiograma, né? Pode ser partindo de um eletrobasal sem nada de Brugada, ele virar um Brugada só por conta do uso de medicações. Aqui eu trouxe várias delas para vocês darem uma olhada. Não só medicações, também a questão de hipertermia, situações parasimpáticas também, todas podem trazer aí um eletro no padrão de Brugada. Agora que você sabe diagnosticar a síndrome de Brugada, é importante também você saber qual é o risco que seu paciente corre tendo essa síndrome de Brugada. Então, o risco do quê? De morte súbita. Então, esse trabalho, ele divide em alto risco, intermediário e baixo, de morte súbita seu paciente. Então, se ele tem um padrão de Brugada espontâneo no eletro e já teve 5, esse cara é de alto risco. Intermediário risco, se ele já tiver um padrão espontâneo de Brugada, só que nunca teve sintomas. E o de baixo risco é aquele que apresenta de forma intermitente o padrão de Brugada no eletro. Pode ter tido ou não síncope, tá? Esse cara seria de baixo risco. Isso te ajuda a tomar a conduta, se vai colocar CDI ou não. E falando aí de miocardiopatia hipertrófica, mais uma doença que pode causar morte súbita por taquicardia ventricular. Então, fazendo um breve resumo, né, uma doença genética, hereditária, de penetrância bem variável. Então, às vezes, a pessoa herda o gene, mas não herda a doença. 90% das vezes o eletro está alterado, né? 75% dos familiares também têm o eletro alterado, mas essas alterações não têm nenhuma patognomônica, né? E o que pega aí da miocardiopatia hipertrófica é que é a principal causa de morte súbita em jovens, né? Normalmente aí por conta arrítmica. O que é o eletro aí padrão, vamos dizer? Falei, né? Não tem patognomônico, mas tem algo que chama atenção para a gente pensar em hipertrófica. Então, no caso de miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica, que é o tipo mais comum de hipertrófica, a gente costuma encontrar grandes forças septais, já que a hipertrofia está septal. Então, eu vejo grandes ondas Qs, vejo Qs em parede inferior e parede lateral também. Então, grandes forças septais aí na parede inferolateral. Nesse caso aqui a gente vê mais lateral. Então, o padrãozão de sobrecarga ventricular esquerdo também a gente vai acabar vendo nesse tipo de eletro, com alteração da repolarização, que nesse caso tem um pouco de alteração de repolarização na parede inferior, né? Mas não tem na parede lateral. Então, veja, é bem variável o eletro, né? E na segundo tipo de miocardiopatia hipertrófica mais comum é a hipertrófica apical, que tem aí um epônimo que é o Yamaguchi. Então, essa hipertrofia apical, ela tem um eletro clássico, não patognomônico, mas de ondas T profundas. Então, essas ondas T profundas aqui, tendendo até a simetria, né? E quando a gente fala ondas T profundas, ondas T gigantes, normalmente elas têm mais de 10 milímetros, tá? Isso principalmente na população japonesa, porque pacientes não japoneses podem ter a onda T simétrica, e negativa, só que não tão profunda assim. Aí pode ser acompanhado de hipertrofia ventricular esquerda, né? Aqueles colocaram um critério R em V5 maior que 26, no caso aqui 5, 10, 15, 20. Nesse caso aqui ele nem fecha para esse critério, mas sinais de sobrecarga ventricular com onda T profunda e negativa, isso tem que chamar bastante atenção para a doença de Yamaguchi, a hipertrofia apical. Aqui eu trago para vocês também mais um eletro de hipertrofia apical Yamaguchi, foi diagnosticado no ecocardiograma, né? E aqui a gente não tem as ondas T tão amplas, tá vendo? Não passa de 10 milímetros, só que elas são simétricas, elas são negativas e já tem mais critério de sobrecarga ventricular. Então você percebe aí, somando R com S, dá mais que 35 milímetros, com certeza. O R isolado de V5, mais de 26 milímetros, alteração da repolarização. Então essa Yamaguchi aí, com algumas outras características que a gente não viu naquele primeiro eletro. E aqui só trazendo um resumo e mostrando a importância de se diagnosticar taquicardia ventricular na hipertrófica, é porque para prevenção primária de morte súbita, então para implante de CDI na hipertrófica, é importante, se tiver um episódio de taquicardia ventricular não sustentada, com mais que 120
batimentos aí vistos no Holter, você tem indicação já de implante CDI. A gente sabe que no nosso país aqui é um pouco mais complicado essa questão de prevenção primária, mas aí olha a importância de se diagnosticar uma taquicardia ventricular no paciente com hipertrófica, né? Então, falando agora de patologias do QT, a gente vai falar de QT longo e QT curto. Ambas as situações podem dar taquicardia ventricular e morte súbita, tá? Então, vamos aprender aí de onde vai o QT. Então, é do início da onda Q até o final da onda T, não tem segredo. Quais derivações que a gente deve olhar? Então, na literatura tem várias descrições. Eles dizem assim, V2 e V5 é de fácil identificação, V2 e V3 são as derivações onde você encontra o QT mais longo no eletro, tá? E também tem descrição que V2 e V5, quando é criança e adolescente, pode ser difícil de você determinar o QT. Por quê? Porque você pode ter um DAU proeminente, e aí você não sabe exatamente onde termina um da T, porque um DAU às vezes está encavalada. Então, acho que um lugar legal de ver aí seria a V3, né? Basicamente, para olhar o intervalo QT. Quando a gente vai fazer o QT, falar de QT longo ou curto, a gente está falando de QT corrigido. E para isso, então, a gente precisa usar uma fórmula. A fórmula está embaixo para vocês. QT corrigido é o QT dividido pela raiz do intervalo RR. Então, vamos fazer junto. Então, o intervalo QT aqui, ele tem uns 14 quadradinhos mais ou menos. Então, 14 vezes 0,04 segundos, que é o que tem em cada quadradinho, dá 0,56. O intervalo RR aqui tem 5, 10, 15, 20, tem aí uns 22 quadradinhos, multiplica por 0,04, dá 0,88 segundos. Aí você faz o intervalo RR, aí, a raiz do intervalo RR, então daria 0,93. Agora você tem todos os números só para jogar na fórmula. Então, jogando na fórmula, o 0,56 segundos dividido por 0,93 daria um intervalo QT corrigido de 597 milissegundos. Tá? É um QT longo. Então, quais são os valores de QT longo? Na literatura é bem divergente, tá? Então a gente costuma usar aí da diretriz brasileira, pensa no homem, a criança no meio e a mulher. Então, o homem 450 milissegundos ou menos, 460 milissegundos para a criança ou menos, 470 milissegundos ou menos para a mulher, isso é o normal, né? Você vê que muda um pouquinho aqui no up-to-date que eu vi para vocês, mas só para vocês terem uma ideia aí, o QT corrigido vai variar mais ou menos aí de 450 até 480 milissegundos, né? O nosso exemplo aqui tinha 597, então é um QT extremamente longo. Qual que é o problema de QT longo? Então, o problema de QT longo é que você pode ter um fenômeno de R sobre T, que a gente diz, né? Então, um estímulo ventricular cair no exato momento que você está repolarizando seu ventrículo. E aí isso pode gerar, então, uma arritmia que a gente conhece como torsade de Points, ou torsade de points, ou torção de pontas, né? Que é essa taquicardia aqui polimórfica que a gente parece estar invertendo. Se você tivesse uma TV monomórfica, se você pegasse o elétron e estivesse espremendo ela e torcendo, viraria essa TV, torção de pontas aí. Uma historinha clássica que a gente conta, né? Então, o QT ele pode ser induzido por medicações ou até ser congênito, né? A história, normalmente, que a gente conta, o idoso interna por FA, aí acaba recebendo amiodarona. Aí está com pneumonia, recebe claritromicina, evoluiu com delírio, recebeu Aldol. 3 medicações que alargam o intervalo QT. Né? Aqui no site, eu coloquei para você, eu coloquei esse site embaixo, que aí vocês podem ver todas as medicações que alargam o QT. Então, aí o cara usando amiodarona, claritromicina e Aldol, pode fazer um QT longo, fazer um R sobre T e ter torsade de points, né? Então, taquicardia ventricular. Então, esse é o exemplo clássico aí. E eu trago para vocês também, que é um pouquinho mais raro da gente discutir, carece um pouco de evidências, eu li isso no UpToDate, intervalo QT corrigido para quando você tem um QRS largo. Então, quando você tiver um QRS largo, QT corrigido, você ainda vai ter que fazer mais um ajuste. Então, vamos imaginar assim, que você pegou um QRS de 150. Então, o QRS 150 menos 100, eu ficaria com 50 aqui, né? E aí eu calculei o QT corrigido, sei lá, deu 500 milissegundos. Aí eu vou pegar 500 milissegundos, que é o QT corrigido, e vou descontar esses 50 aí que eu falei para vocês de um QRS suposto de 150. Então, o QT corrigido seria, na verdade, não de 500, como deu na forma, mas de 450, que seria descontando aí 50 desse QRS mais largo, tá bom? Então, daria um 450 milissegundos de QT corrigido, que aí não seria um QT longo, né? Então, lembre, QRS largo, marca-passo, bloqueio de ramo, normalmente eles têm que ter os QTs corrigidos maiores, e aí você precisa fazer mais um ajuste aí com o tamanho do QRS, mas carece um pouquinho de evidência, mas tem isso lá no UpToDate para título de curiosidade para vocês, tá?
E intervalo de QT curto, intervalo QT curto é bem mais raro. Tem dúvida ainda se tem mais relação com taquicardia ventricular ou não, com morte súbita, mas vários trabalhos mostram, mas não tem meta-análise. E o que seria um QT curto? Então, o QT corrigido curto também varia bastante. No UpToDate ele fala em menos que 360, na nossa diretriz fala menos que 340 milissegundos. E aí, então, seriam os dois tipos de patologia, QT longo e QT curto, que eu teria para dizer para vocês, que podem causar taquicardia ventricular. Então, é importante você avaliar no eletrobasal se um paciente que fez taquicardia ventricular, se ele não tem patologias do QT. E para terminar aí nossa aula, a gente vai falar de QRS fragmentado. É algo relativamente novo aí, mas tem uma grande correlação com eventos arrítmicos, tá? Então, o que seria esse QRS fragmentado? A gente pegar a nossa diretriz brasileira, ela vai falar de presença de entalhes na onda R ou onda S em duas derivações contíguas. Quantos entalhes? Então, diretriz brasileira, um entalhe, tá? Se você tiver bloqueio de ramo, aí precisa de 2 entalhes no QRS para você chamar de QRS fragmentado. Na sessão de teleelétrica que eu trabalho no Dante Pazanese, a gente considera 3 entalhes aí para chamar de QRS fragmentado, conforme o Dr. Faustino fala para nós, tá bom? Então, QRS fragmentado pela diretriz brasileira seria 1 entalhe no QRS estreito e 2 entalhes no QRS largo se tivesse bloqueio de ramo. Então. E aí eu mostro aqui para vocês, né? Tem um entalhezinho aqui, ó, uma ponta aqui, tem outra pontinha aqui, ó. Faz até um R, S, R', R duas linhas, né? Então, seria um QRS fragmentado aí com 2 entalhes. Num QRS que é largo, então fecharia critérios aí para QRS fragmentado. Qual que é a importância do QRS fragmentado? Então, ele já foi descrito em várias situações diferentes. Eu vou trazer alguns trabalhos para vocês terem uma ideia geral de QRS fragmentado. Então, 2008 aqui, ó, a gente vê que começa tudo falando, olha, QRS fragmentado, isso pode ser uma cicatriz de um infarto e isso gera um pior prognóstico para o paciente, tanto para mortalidade quanto para mortalidade em específico de eventos arrítmicos, tá? Então, a primeira associação de QRS fragmentado foi com doença isquêmica do miocárdio. Aí depois veio aqui associando com fragmentação de QRS, paciente tendo mais extrasístoles, sem doença cardíaca. Então, só o fato de ser fragmentado aí já tendo uma correlação com ectopias ventriculares e tal. E também temos aqui, ó, falando de complexo QRS fragmentado em pacientes com taquiarritmias idiopáticas. Então, ele vem com uma taquicardia ventricular, você não encontra nenhum motivo para ele ter essa taquicardia ventricular, só que no eletro de base ele tem QRS fragmentado. Então, veja só, a relação de QRS fragmentado com eventos arrítmicos, com taquicardia ventricular. Tem até, no caso aqui ainda, uma situação de QRS fragmentado na hipertrófica, que os caras tinham mais eventos arrítmicos também, eventos arrítmicos ventriculares, então taquicardia ventricular, e também tem QRS fragmentado e associação com diabetes, por exemplo. Um cara sem doença estrutural miocárdica, tendo QRS fragmentado, com diabetes, esse cara tem pior prognóstico. Também tem associação com a apneia do sono, tem associação com doença renal crônica, como sendo marcador precoce de doença cardíaca. Então, QRS fragmentado assim, é um contexto bem amplo, mas que o final da história parece ter bastante associação aí com eventos arrítmicos, com ectopia ventricular. Beleza, então, pessoal? Eu espero que esse curso tenha agregado conhecimento, que vocês possam aplicá-lo no dia a dia. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, bons estudos.